Boa noite. Boa noite. Paz do Senhor. Paz. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 20. Amém? Todos acharam? Nós vamos ler a partir do verso 31. Josafá reinou sobre Judá, tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com Deus de vossos pais. Quanto aos mais dos atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registradas por Jeú, filho de Anani, que as inseriu na história dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou a Acasias, rei de Israel, e procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazeres navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste a Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Amém, amados? Pai querido, eu quero te agradecer, te louvar, Senhor, porque o Senhor é presente, Pai. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece as nossas vitórias. O Senhor conhece os nossos fracassos. O Senhor conhece o dia ao qual nós estamos cheios da Tua presença, mas o Senhor também conhece os dias que nós estamos longe da Tua presença. Senhor, perdoa-nos. Eu rogo a Ti, Senhor, que esta noite, ó Espírito Santo, fale ao nosso coração. Queremos estar sensíveis ao Teu ensino. Ministre em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Um ponto interessante que, assim, eu gosto muito do rei Josafá. E eu voltei a estudar os reis, né? E uma questão interessante que me chama a atenção na vida de Josafá é que ele foi do alto para baixo. Ele conquistou vitórias, mas também derrotas, muito próximas. E aí você pode pensar, mas o que eu tenho a ver com Josafá, né? Ô filho, desliga um pouco isso aqui. Acho que é o ar que tá fazendo. Não, acho que é isso aí mesmo. Aí, melhorou. Obrigado. O que Josafá tem a ver comigo essa noite, né? Amados, eu quero te convidar a passear um pouquinho pelo livro de Crônicas e a gente vai ver como nós temos a ver com Josafá. Como a história de Josafá tem a ver comigo e com você hoje, nos nossos dias.
Interessante que capítulo 20, começa a contar a história de Josafá, né? E ele fala de algumas vitórias. Mas a vida de Josafá, desde o capítulo 15, vem falando. Então nós não teríamos tempo hábil para ler tudo. Depois eu aconselho você meditar nesse livro de crônicas e sobre a vida de Josafá. Vale a pena. A gente pode tirar muitas pérolas aqui. Mas uma coisa que eu queria dizer para você hoje é mostrar como Josafá foi de toda a instabilidade do Senhor cair tão baixo. Aí eu fico pensando assim, às vezes, por que isso? Às vezes, quando a gente vê um cristão firme no Senhor, né? A gente ouve notícia, essa pessoa se desviou, né? Você já parou para pensar por quê? Parece que as coisas acontecem assim rápidas, né? Não. E aqui na vida de Josafá, Deus deixa claro, por isso que eu fiz questão de começar lendo o final daqui, quando está beirando a morte de Josafá. Ele se aliou a uma pessoa ímpia. E eu, assim, queria que a gente pudesse entender um pouquinho, andando, vendo um pouco do que fala acerca da vida de Josafá, como Josafá, em todo o tempo, ele tinha uma facilidade de se aliar com pessoas que eram contrárias a Deus. Aí você pode falar, não, Chico, mas eu não faço isso. Amados, deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Quem são nossos amigos? Em quem nós temos buscado conselho? Interessante se você pegar um pouquinho e ver lá quando Josafá se aliou ao pior de todos. Se você fizer um estudo sobre os reis de Israel, você vai ver que Acabe foi o pior. E sua esposa, mais terrível ainda. E interessante que quando Josafá vai consultar, né? Acabe não queria que ele consultasse. Mas quando ele foi consultar o profeta alertou. Só que se você prestar atenção no texto, Acabe foi morto por uma flecha que foi lançada ao léu. Sabe o que é lançar uma flecha ao léu? O arqueiro devia ser muito ruim, né? Porque o arqueiro fez assim, né? Só que a flecha foi e acertou a jugular de Acabe. Matou instantaneamente. E Josafá, ainda que ferido, saiu vivo. Deus poupou ele. Mas Josafá aprendeu? Por quê? Eu queria que essa noite a gente pensasse. Por quê? Sabe por quê? A gente comete os mesmos erros. Deus muitas vezes fala para a gente, se afasta disso. A gente continua. A gente insiste. O capítulo 18 relata como que Josafá, no auge do seu poder, no auge, mas o coração dele ainda estava instável. E ele se alia a Acabe, sabe o que ele faz? Ele permite uma aliança com Acabe, que fez o filho casar com a filha. Como Jezabel era má, infelizmente a filha também era má. E se você ler o texto, você vai ver quão terrível. Quão terrível. Sabe por quê? Sabe qual foi o desejo dessa filha? Que toda a descendência de Josafá fosse morta. Depois, se você quiser ler, está em 2 Crônicas 22, do 10 a 12 e do 6 ao 7. Mas leia depois, presta atenção agora. Sabe por quê, amados?
Porque às vezes a gente, sem perceber, as pessoas que se aproximam de nós e não temem ao Senhor, elas não querem o nosso sucesso, elas querem a nossa derrota. Porque quem está por trás é o inimigo. Nossa, Chico, amados, nós precisamos acordar. Acorda. Uma pessoa que não anda com Cristo, ela quer o quê? E fica tranquilo que eu não vou falar mal de filme de Barbie, não vou falar nada disso. Até ia vir com uma camisa cor-de-rosa hoje, mas não deu certo. Tá tranquilo. Não é esse o problema. O problema, amados, é o que nós estamos ouvindo e sorvendo. Traz vida ou traz morte? Domingo passado a gente ouviu uma mensagem, né? Eu quero dizer para vocês que às vezes eu ligo o rádio lá, vem uma música do mundo, eu já estou desligando, porque aquilo lá me pesou. Me pesou. Ou se você quer ouvir, tem umas sertanejas bonitas aí, né? Então, ouça. Você está vivo ou você está morto? Aí é você com o Senhor. Mas a gente precisa ter um choque de realidade. Josafá nos ensina aqui o quanto nós precisamos estar atentos. Ah, mas eu sei discernir. Cuidado. Josafá achava que sabia discernir. Ah, eu consulto o profeta. E aqui uma coisa que eu vejo diferente da gente para Josafá, que Josafá sempre consultava o profeta. Se diante de Deus eu sou um profeta, olha, eu tenho muito pouco sido consultado. Eu acho que a gente precisa generalizar. Porque muita gente está entrando num caminho sem volta. Presta atenção, amados. Presta atenção. Nós precisamos estar atentos. Olha o que aconteceu com Josafá. Apesar de ele ser advertido pelo profeta Micaias, Josafá acompanhou Acabe. Segundo a Crônicas 18:31, o profeta falou, não vá. Ele foi. Aí no capítulo 19, parece que ele tem um senso de realidade e ele aceita os conselhos e exortações e ele se agarra no Senhor. Ele investe tempo para o Senhor. Ele propaga a paz entre a nação. Eu acho que a gente até poderia dizer que ele estava promovendo o Evangelho, pregando as boas novas. Havia paz. Mas no capítulo 20 a gente vê as coisas começaram a mudar. A confiança de Josafá foi colocada à prova. 3 ou mais, né, porque a Bíblia fala que Moabitas, Amonitas, juntamente com mais outros, se uniram contra ele. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quem combate pelo Senhor sempre vai ser combatido. Sempre vai ser rejeitado. No capítulo 19, Josafá chama as pessoas a terem coragem, a buscar o Senhor. E o capítulo 20 começa, como a gente vê, né? Que começou essas nações se levantarem contra. E isso me traz assim à mente uma provocação contra Josafá. E eu fico pensando assim, trazendo para os nossos dias, né? Você já percebeu, quando você pega assim, você tem um choque, né? Da graça do Espírito Santo e você começa a louvar, a adorar, a ter uma vida assim diferente. Sempre levanta pessoas para começar a falar, mas tá crentão hoje, hein? Mas você tá hoje, hein? Amados,
o inimigo sempre vai se levantar. Porque ele quer que a gente fique ao léu, desatento, distraído. E é interessante que no versículo 3, Josafá, ele decide consultar o Senhor. Por quê? Porque ele era espiritual? Por que Josafá, no versículo 3 do capítulo 20, quis consultar o Senhor? Porque ele teve... O que o texto diz? Tá aí. O medo vem. Ele teve medo e começou a buscar o Senhor. E aí apregou um jejum. Mas aí me vem à mente, mas o que eu estou falando? Será que sempre a gente vai ser movido por situações difíceis? Será que a gente não pode ter uma vida de consagração, de jejum, de oração, de vida devocional, sem estar passando por dificuldades? Ou a gente sempre tem que estar passando por dificuldades para buscar o Senhor? Vocês percebem? Isso é muito sério. Muito sério. Ele proclamou o jejum, ele reuniu o povo, ele pregou, ele clamou. E eu queria chamar a atenção, que a gente pudesse prestar atenção na oração de Josafá, do capítulo 20. Primeiro, a gente precisa ver assim, o que é uma oração de dependência e de total confiança no Senhor. Presta atenção, amados. Olha que tremendo o versículo 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eu fiquei pensativo nisso, né? Que audácia de Josafá, né? Mas ele lembrou e trouxe à memória que o Senhor foi amigo de Abraão. E você lembra Jesus, quando ele chegou num momento que ele ensinou os discípulos, e os discípulos estavam caminhando com ele, o que Jesus falou? Já não vos chamo mais de servo, mas vos chamo amigos. Amados, como que a gente está chegando na presença do Senhor? Como amigo do Senhor? Porque o amigo peleja as causas do amigo. Josafá traz a Deus a lembrança da amizade que o Senhor tinha com Abraão. Mas ele continua, os versículos 8 e 9, ele se refere à oração que Salomão, quando Salomão foi fazer a instalação do templo, né? E ele diz assim, habitam nela, e nela edificam um santuário ao teu nome, dizendo, se alguém mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está na nossa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Amados, é a mesma oração. Quando Salomão trouxe assim, né, e instaurou o templo. Aí eu fico pensando assim, como Josafá tinha noção da Bíblia. E me lembrei do que o Vitor Rodrigues falou domingo passado, né, sobre a Bíblia, que foi o último ponto que ele falou, foi a palavra de Deus, né. Ele falou, o quanto nós conhecemos a palavra de Deus. Sabe, a gente precisa parar de falar assim, eu acho que está escrito na Bíblia. Não, eu preciso saber o que está escrito. Porque eu preciso viver o que está escrito. Porque Tiago fala, se eu não sou um praticante, meramente ouvinte, eu preciso praticar. Mas ele não para.
E aí no versículo 11, na oração que ele está fazendo, ele está declarando diante de Deus que os inimigos de Israel estão questionando aquilo que o Senhor deu. Aí eu fico pensando, amados, essa tarde eu estava pensando nisso, né? Eu estava conversando com alguém um tempo atrás, e eu questionei, porque a pessoa teve uma bênção, né? Deus fez um milagre tão grande, né? E eu falei para ele assim, mas você não vai compartilhar isso? Ele falou, não, eu vou falar e as coisas vão dar errado. Espera um pouco. E os feitos do Senhor? E as coisas que o Senhor faz? Mas sabe que aí eu fiquei pensando, essa tarde eu estava pensando assim, nesse ano aqui, talvez é porque eu não estava domingo passado, que eu fiquei sabendo que retrasado, né? Que teve alguns testemunhos aqui, né? Mas uma coisa mais difícil que tem hoje é um cristão contar as bênçãos. E eu me lembrei de um corinho antigo, né? Conta quantas bênçãos. Conta. Porque a glória não é para nós, amados, é para o Senhor. É o Senhor que recebe toda a glória. Amém. Glória a Deus. Mas a gente pode cair no erro de Josafá e esquecer das glórias do Senhor. E ele encerra a oração no versículo 12, reconhecendo a sua incapacidade perante o Senhor. Ele diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Essa é uma oração que a gente reconhece a nossa incapacidade. A gente reconhece. E o Senhor responde à oração de Josafá. Eu fico pensativo, eu não sei se você já parou para pensar isso, né? Algum soldado de Josafá precisou matar alguém? Precisou pelejar? Os irmãos conhecem o texto? Alguém precisou sacar a espada e matar alguém? Eles só precisaram entoar um louvor. Aí deixa eu perguntar para você. Qual louvor está saindo da tua boca? O Senhor está ouvindo o louvor que sai da sua boca? Amados, isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós precisamos estar atentos. Isso trouxe um alento para toda a população. Todos os que oravam ficaram perplexos diante dos feitos que o Senhor fez. Como eu já, num domingo aqui, eu já falei sobre isso, eu não queria falar hoje, mas vocês veem que eles só não tiveram a vitória. Depois eles ficaram 4 dias recolhendo os despojos. Então o Senhor não deu só vitória, o Senhor deu prosperidade. Mas tem uma coisa que Deus está falando para Josafá, e eu creio que o Senhor está falando para mim e para você essa noite. Você está tendo batalhas? Presta atenção, essas batalhas não são suas, essas batalhas são do Senhor. Deixa Ele pelejar essa causa. Deixa Ele quer pelejar as batalhas. Mas nós precisamos tomar posição, a gente precisa ficar firme. A gente precisa ficar atento. Se for necessário, a gente precisa prostrar o joelho e o rosto no chão. Nós precisamos nos prostrar. Mas nem tudo é vitória, como eu falei. E eu creio que a gente precisa prestar atenção na derrota de Josafá. Esse é um outro ponto que eu queria destacar. Até agora eu falei das conquistas, das vitórias de Josafá.
Mas houve uma derrota. E essa derrota teve um preço caro. Porque o que o inimigo externo não conseguiu fazer, Deus vitorioso ganhou as batalhas externas, o coração de Josafá derrotou ele. Você sabe, Mauro, eu fico pensativo, por que Deus usou um profeta para falar para nós assim, que o nosso coração é assombrosamente corrupto? Mas parece que a gente esquece isso. E a gente acaba confiando no coração. Sabe o nome disso, amados? Orgulho. E o autor de Provérbios diz que o orgulho precede a queda. E foi exatamente o que aconteceu com Josafá. Porque, como eu falei no início, Josafá ele tinha um problema sério. Ou como Josafá gostava de fazer aliança com pessoas erradas. E como nós lemos no início, o último e derradeiro erro, que foi a derrota de Josafá, foi ele se aliar a Acasias, filho de Acabe. Sabe, eu fico pensando assim, será que Josafá não aprendeu com o que aconteceu com Acabe? Só que aí eu paro. E aqui eu quero dizer que eu, olhando para a minha vida, né? Eu não aprendo. Eu vivo caindo. Por isso que eu entendo porque Paulo escreveu o capítulo 7 e 8 de Romanos. 6, 7 e 8, né? Quem me livrará do peso dessa morte? Porque o que eu quero fazer, eu faço. Não, o que eu devo fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não devo fazer, eu faço. Parece que a gente tem essa facilidade de querer fazer as coisas erradas. Porque assim, parece que nada vai acontecer, né? Tá tudo céu de brigadeiro, né? Tudo beleza, né? E eu tava pensando esses dias nessa expressão que parece que não tem nada a ver, né? Aquele céu azul, céu de brigadeiro, né? Que é a maior patente, né, da aeronáutica, né? Mas eu fiquei pensando assim, ô coisa gostosa que é um brigadeiro, né? Não é, Maria? É gostoso um brigadeiro, né? É que a turma agora tá fazendo uns pequenos, né? Antigamente eram uns grandão, assim. Mas tudo bem, você pode perguntar para mim, Chico, por que você está falando tudo isso hoje? Eu acho que há um aprendizado aqui, amados, que a gente precisa prestar atenção. Então eu quero sair um pouquinho do Antigo Testamento e eu quero que a gente fixe no Novo Testamento. Eu quero começar dizendo o que Paulo falou aos Romanos, capítulo 15, verso 4. Alguém podia ler? Romanos 15, 4. Presta atenção. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tem uma versão, Márcia, que fala assim, que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedestes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, da onde vem a nossa esperança? Da onde? Das Escrituras. E as Escrituras são a palavra Da verdade de Deus. O Senhor é a nossa esperança. Então a gente precisa, amados, cada vez mais extrair, nos alimentar da palavra. Amados, com sinceridade aqui, é bonitinho a gente pôr versículo bíblico no WhatsApp, em Facebook, em Instagram, mas o quanto esse versículo bíblico está alimentando o teu coração? Por favor, amados, deixa o Espírito Santo falar. Porque pode ser que às vezes você caia num versículo que te chame a atenção, te exorte.
E o Espírito Santo está falando. Ah não, vou procurar um melhor, mais bonitinho. Amados, nós precisamos ser ministrados pela palavra. O Senhor está falando. A gente deve aceitar as correções do Senhor. A gente precisa ter um choque de realidade. Eu gosto muito da carta de Apocalipse. Aí as pessoas falam assim, mas Apocalipse é muito difícil de ler. Não é que ela é difícil de ler, é que o diabo não quer que a gente leia. Porque Apocalipse narra a derrota de Satanás e a vitória da igreja. Amém. A vitória do Cordeiro. E lá, quando o Senhor está falando para a igreja, eu gosto de que ele fala para a igreja de Éfeso. Ele fala assim, veja de onde caíste. Volta. Se arrepende. Acerta. Amados, às vezes a gente cai em algumas situações, como é difícil para o povo de Deus pedir perdão. Eu fico pensativo nisso. Eu fico pensativo. O perdão é uma cura libertadora. O perdão traz vida. Eu gosto quando Davi fala que enquanto ele escondeu o pecado, até os ossos dele estavam atrofiando. Chico, eu diria que é o remédio mais rápido que existe. O efeito é o mais rápido, inclusive. Você pediu perdão, ele te liberta e joga no mar do esquecimento. Pode ser que às vezes, sem perceber, mas a gente está fazendo um caminho errado. E acho que é certo. Mas pela graça de Deus, o Senhor levanta. Eu já vi pessoas se converter de caminhos errados, vendo um adesivo no carro. Ou uma pessoa que nunca viu aparecer e falar algo. Mas o que nós temos feito quando Deus está falando? A gente precisa se incentivar mutuamente. Dizer uns aos outros, seja forte, seja corajoso. Que maravilha é a gente ter exemplos como esse exemplo de Josafá. Porque se você fizer um estudo dos reis, a coisa mais terrível para mim, ler os livros de 1ª, 2ª Reis, Crônicas, é você ver assim, não andou nos caminhos do Senhor. A maioria não fez o que era bom para o Senhor. Pedro falou que nós somos raça eleita, sacerdote real, né? Nação de sacerdotes. Então cada um de nós aqui somos um reizinho ou uma rainhazinha. Vamos pensar que cada um de nós, lá no livro do Senhor, ele está escrevendo os seus feitos. Como que está escrito lá? Imagina que Pedro está acertando a caneta dele lá e está escrevendo. Ó, Norberto, ó. Como que ele está escrevendo lá? Mas ele está escrevendo. Ele está escrevendo. Como eu falei, a gente tem uma facilidade, devido ao nosso coração ser enganoso, a gente tem uma facilidade em querer atalhos, caminhos mais fáceis. E nós não podemos esquecer que nós temos um inimigo, que o desejo dele é que a gente peque, que a gente erre. Como eu falei no versículo 11, na oração de Josafá, lá de 2 Crônicas 20, ele fala assim, Senhor, as pessoas estão nos expulsando da terra que o Senhor nos deu por herança.
E eu fico pensando assim, né, às vezes, né, o Senhor coloca a gente num local para a gente ser ali um instrumento dele, a gente ser sal, a gente ser luz ali. E a primeira situação que começa a dar errado, a gente faz o quê? Ah, aqui não é meu lugar. Aqui não é. Mas a primeira objeção, a gente pula fora. O Senhor tem nos colocado em lugares para a gente ter a presença dEle e ser a manifestação da presença dEle. Aonde quer que Ele nos coloque. O Espírito Santo está em nós. O poder de Deus. A graça de Deus. Aí vem assim, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Só que parece que quando a gente está passando a situação, inverte, né? Ou eu estou enganado? Amados, o Senhor Jesus é um antídoto que nos livra de todo medo. Amém. De toda angústia. Mas nós precisamos crer nisso. E eu queria que você prestasse atenção que eu busquei assim, usando a oração de Josafá, versículos no Novo Testamento que confirmem isso. Então olha para você ver como é interessante isso, como a Bíblia ela está ligada. Que coisa tremenda. Porque o versículo 6 da oração de Josafá, aqui no capítulo 20, ele fala de uma oração pessoal, né? Aí você acha em Tiago 5,16 o quê? Aquela o pastor gosta de usar essa frase de Tiago, né? Que ele diz assim, a oração do justo ela é poderosa e eficaz. Por que a oração que começou aqui no versículo 6, né, de Josafá, ela moveu o coração do Senhor? Porque ele falou aquilo que estava no coração dele. A confiança que ele tinha no Senhor. Mas aí no versículo 13, ele convoca, e aqui a importância que eu queria que vocês entendessem, por que é importante quando a gente convida os irmãos para estar aqui na quinta-feira, né, ou na quarta-feira, que a gente tem o nosso tempo de oração todos aqui? Porque a oração de todos juntos, amados, quebra as barreiras. Amém. No versículo 13, ele diz assim, todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também, olha, pais, presta atenção, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, suas mulheres e os seus filhos. Todos juntos, unânimes, orando. Aí você vê em Atos, capítulo 1, verso 14, aquele texto claro, né? Que fala que todos eles se reuniam sempre em oração. Ou Romanos 12:12, que diz assim, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Mas parece que qualquer outro compromisso é mais importante do que está aqui. Vocês percebem isso ou não? Deixa o Espírito Santo falar, irmãos. Qual a prioridade que nós estamos dando? No versículo 15, ele conclama o Senhor, as promessas que o Senhor fez. Aí ele diz assim, e disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, aqui é o profeta, né, respondendo, né, a voz do Senhor, né, ao que diz
vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Romanos 8, 38 e 39 diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação. Você tem medo do quê? É da criação? Está constando aqui. Será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nisso. Mas ele não para, ele ainda exorta para a gente confiar. Versículo 20, ele diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-o ajudar, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Hebreus 10:35 diz assim: por isso não abra mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Amém. Amém. Em quem nós temos colocado a nossa confiança? E ele termina com louvor e gratidão. Versículo 21, né? Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sabe, amados, há uma veste de louvor. Amém. E essa veste de louvor, ela precisa estar sagrada. Sede santos, porque eu sou santo. Romanos 15:9 diz assim: a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, porque escrito está: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Filipenses 4:6 diz assim: pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Sabe, eu não sei, a maioria estava, a grande maioria estava aqui, estava lá, e eu não sei como que você se sentiu quando o Vitor falou que Deus ouviu um louvor, né? E aquilo alegrou o coração dele. Ele chamou o anjo e falou: vai ver que igreja que é que está louvando. E o anjo voltou para Deus e falou: não era igreja nenhuma. O louvor está saindo da prisão. Sabe, amados, naquele momento que a gente está passando porque a situação de Paulo e Silas ali, eles tinham tudo. Eu fico pensando assim, como a gente murmura, né? Porque a gente caiu numa geração que é aquela coisa assim: eu tomo posse, isso é meu, eu reivindico. Filho do rei. Amados, a Bíblia fala, e é interessante isso, e ali porque, como eu falei, né, eu estava estudando nesse texto de Atos, e me chama a atenção lá que Paulo estava fazendo algo na obra, e durante a noite ele teve um sonho, vocês se lembram? O Espírito Santo mostrou um varão macedônio para ele. E ele foi obediente. E ele foi obediente à visão celestial. Só que quando ele chegou lá,
aqui que eu queria que a gente prestasse atenção. Qual foi o primeiro fato que começou a acontecer? Uma menina começou a caminhar junto com eles. E o tempo todo ela, esses homens aqui são santo homem de Deus. São santo homem de Deus. Eu fico pensando hoje, né? Se alguém começasse a falar isso, né? Porque parece que hoje as pessoas gostam de, eu sou supra-sumo, né? Milhões de seguidores, né? Muitos likes, né? Paulo chegou um momento que ele pegou e falou, basta. Em nome de Jesus sai espírito adivinhador. Só que isso causou o quê? Dano para ele. E eles apanharam, foram jogados na prisão. Eu quero assim, que a gente pudesse ser sensível, mas há uma coisa, porque eu fico pensando, se fosse comigo, eu estaria na prisão pensando assim, Senhor, puxa vida, eu fui obediente ao Senhor, eu larguei tudo lá, que eu estava lá tendo vitórias do que eu estava fazendo, a obra para o Senhor. Aí o Senhor manda eu sair dali, que estava bacana, né? O pessoal fazendo os bolinhos que eu gosto, as coisas boas, estava ali me dando bem. O Senhor me manda ir para esse lugar, chega lá aquela menina, livrei a menina daquele espírito adivinhador. Agora estou aqui apanhando e preso em cadeias. Era assim que eles estavam? Estavam louvando. E o louvor que agradou o Senhor. E um outro detalhe interessante que aconteceu, amados, que quando as cadeias se quebraram, eles não pegaram e saíram correndo. Aí eu fico pensando assim, a gente ora, pede uma situação, Deus nos dá um livramento, a gente já quer rapidamente entrar em outra confusão, né? Mas como disse o Victor, né? É outro nível de divisão da vida, né? É outro nível. Atingir um nível... Aí eles pegaram, falaram, não, para, tem todo mundo aqui, não tira a sua vida não. E ganharam não só a vida desse carcereiro, como a casa toda dele. A gente está ganhando a casa das pessoas? É difícil. Concordo. O Senhor tem nos chamado, amados. E o Senhor nos tem dado tudo aquilo que nós necessitamos. Nenhum de nós aqui pode falar que não tem capacidade de exercer o dom que Deus tem dado. E eu queria, assim, dizer que para mim o versículo 15 aqui de 2 Crônicas é o versículo que precisa ficar na nossa mente nessa noite. Não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa das grandes dificuldades que possam estar enfrentando. Porque essa batalha não é nossa, é do Senhor. Amém. Amém, amados? Amém. Só que tem um detalhe aqui. Nós não podemos cair no erro de Josafá. Porque Josafá tinha uma facilidade de se aliar com pessoas do mundo. Fazer alianças com pessoas mundanas. E isso terminou mal para ele. Porque quando é escrito aqui, né, que os feitos dele não estão mais nos livros, mas estão as situações registradas. Porque terminou a história de Josafá, como eu comecei lendo para vocês. Contudo, ele se apartou dos caminhos do Senhor. Sabe, amados, a vida de Josafá traz um alerta para mim e para você. Nós precisamos estar atentos. Porque há um perigo. E esse perigo muitas vezes não está externo. Esse perigo está interno.
Porque muitas vezes, nenhum de nós aqui pode falar que o Espírito Santo não tem falado. Porque, amados, o Espírito Santo tem falado. Amém. Tem falado. Mas como nós estamos reagindo ao que o Espírito Santo está falando? Eu fico assustado, amados, com o que tem acontecido comigo. Eu estou no mercado, alguém vem me questionar. Eu estou num lugar que não tem nada a ver, a pessoa vem me questionar. Sinceramente, eu tenho orado pedindo por cada um de nós. Porque como nós estamos respondendo ao que as pessoas estão nos perguntando? Sabe, pensa quando você está lá fazendo uma coisa e a pessoa está te atendendo mal. Ou você está numa fila e você é o seu direito, alguém vem, passa na frente, você reage como? Às vezes alguém fala alguma coisa para você que você não se agrada, qual é a sua reação? Josafá nos traz essa noite que há um perigo de um coração que se afasta do Senhor, porque ele se torna morno. E a mornidão é algo que a gente não pode brincar, porque o Senhor Jesus falou sobre a mornidão. E mais do que nunca, nós somos, nesse texto aqui, trazido à memória que nós somos filhos de Deus, que Deus quer pelejar as nossas batalhas, que Deus quer lutar as nossas lutas, Aleluia. mas Ele quer que a gente preste atenção com as nossas amizades. Porque se a amizade que a gente tem com uma pessoa do mundo não está levando ela à conversão, cuidado, porque ela pode tirar você do caminho do Senhor. Josafá, ele não ouviu o Senhor nisso. E ele continuou tendo amizades. Quando a gente não presta atenção nisso, e a gente não faz aquilo que é a vontade do Senhor, a gente esquece a aliança que nós temos com o Senhor. Você já parou para pensar como que o Deus fala de nós? Qual é a representação que Deus fala de nós? Qual é a representação? Ele nos vê como uma noiva. Mas uma noiva qualquer, ataviada, com vestes nupciais. Que coisa mais linda é ver uma noiva toda de branco, né? Essa é a visão que o Senhor tem da gente. Agora, será que seria bonito o Senhor ter a visão da gente com a roupa toda suja? Aquele vestido bonito, né? Quanto custa Nós temos uma noiva aqui, né? Não pode falar o preço? Tá. Mas vamos ter uma ideia que não é barato, né? Não é barato. Tá. Eu acho que ele tá bem guardadinho lá, né? Você imagina se ele estiver todo sujo? Como que o noivo vai se sentir? O Paulo vai casar hoje. Mas não vai estar feliz. É ou não é? Vocês acham que o Senhor se agrada de ver a gente com as nossas vestes sujas? Sabe por quê, amados? Qual foi o final da vida de Josafá? O maior sonho dele era se tornar um navegador. E o que aconteceu com os navios dele?
a palavra do Senhor nos exorta a ficarmos com a nossa fé e consciência alertas. Aí Paulo falando a Timóteo, 1 Timóteo 1,19, ele diz assim: apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Amados, minha oração, meu clamor, meu desejo é que a gente esteja alertos e a gente não caia nas armadilhas que o diabo está lançando. Amém, queridos? Que seja um alerta para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Principalmente quando as coisas não forem favoráveis a nós. Mas não se esqueça, quando tudo estiver favorável, tudo sendo as mil maravilhas, toma cuidado, que a gente pode cair que nem Davi, né? Davi estava tudo bem, tudo tranquilo, não precisa nem ir para a guerra mais, a gente ganha fácil, fica aí. Aí ele subiu, foi ver, né? E viu o quê? Viu uma Betseba lá. Cuidado com as Betsebas. Amém? Eu estou tentando brincar aqui, amados, mas eu queria que vocês soubessem que eu estou sério. Sério. Eu estou tentando descontrair, mas é sério. Amém? Amém. Que o Senhor possa nos guiar. Amém. Senhor, Tu conheces o nosso coração. O coração de cada um aqui, Senhor. O Senhor sabe qual é as nossas lutas, qual é as nossas dificuldades, qual é as nossas vitórias também, Senhor. Mas nós queremos pedir a Ti em nome de Jesus, Pai. Por favor, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Senhor, nós queremos sempre estar consultando o Senhor, Pai. Não importa as circunstâncias, se é favorável, se é desfavorável, seja o que for, Pai. Que a gente possa estar consultando o Senhor, Pai. Que a gente possa estar sensível ao que o Senhor está fazendo. Que a gente possa estar sensível àquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Ó Espírito Santo, nos livra, Senhor, nos livra de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, Pai. Que a gente possa estar sensíveis, Pai, àquilo que o Senhor está fazendo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.